Já fica cagando. Bom dia a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa nos envolver e influenciar nesse momento, que nós vamos tecer as nossas reflexões a respeito das lições que Jesus nos deixou. Hoje, olhar as aves do céu, né? Ela é muito interessante essa questão, porque a gente se recorda de um momento em que nós tínhamos um colega de trabalho que ele estava passando por uma série de dificuldades. Ele tinha se separado da esposa, tinha uma filha pequena, passou o tempo, a esposa casou-se de novo, e aí ficou aquele problema, porque aí ele tinha uma filha, tinha que se relacionar, e começou a ficar a vida muito difícil. E ele começou a perder a desesperança, ele começou a ter a desesperança. É interessante que ele, desabafando, ele sempre tem que falar, isso vai melhorar, isso passa, isso. Aí um outro disse assim, por que você não busca o Evangelho como uma fonte de consolo e de instrução? E logo caiu o quê? Essa passagem. E aí ele foi ler. E quando ele lê, quando tem o início, que não quereis entesourar para vós tesouros na terra, onde as ferrugens e a traça os consomem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas enterrais vossos tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem e a traça, e onde os ladrões não desenterram e roubam, porque onde está o tesouro, aí está o teu coração. Aí você olha nessa questão, tá. Aí, adiante do texto, tem a parte que diz, olhai as aves do céu. Aí ele parou. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, ou seja, não guardam alimento, e contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Aí deu um pânico na cabeça dele. Como pode, ele pensou, no outro dia ele comentando, o problema que ele tinha, ele foi buscar respostas. E a resposta era, olha as aves do céu. O passarinho está cantando agora. Aí a gente pediu para observar um pássaro. Uma ave. Seja uma galinha. O que isso vai trazer de consolo para as nossas aflições? O que isso vai trazer de instrução para a gente transformar o nosso momento ruim? De certo, se a gente pegar pelo pé da letra, não faz sentido. Assim como não fez sentido para ele no momento. E aí, o que se dá? Mais desesperança. Porque olha que interessante. Quando a gente está passando por situações ruins, é normal que a gente queira resposta pronta. Então, a resposta pronta existe. É aquelas que normalmente são vendidas. 10 momentos para nós nos tornarmos pessoas mais felizes. 5 situações em que a gente transforma a nossa vida. Aí olha que interessante. Faça como eu fiz. 5, É como se fosse uma receita de bolo. E olha que interessante. Se cada um de nós pegarmos a mesma receita de bolo e for fazer o bolo, sai diferente.
Tem bolo que sai até melhor que o dono da receita, tem bolo que sai pior e tem bolo que não parece bolo. Porque falta o quê? Conhecimento de cada um, experiência de cada um, a intolerância a tal ingrediente do bolo. Às vezes, no meio do bolo, a gente tem uma inspiração, mas e se eu usar um pouco a mais de farinha? Pronto, já saiu uma coisa diferente. Então, assim, não existe receita pronta. E Jesus, quando ele pede para a gente olhar as aves do céu, ele não dá a receita pronta. Ele dá o quê? Que a gente precisa observar a essência das leis divinas na própria natureza. É normal, o mundo antigo, como no mundo atual, a gente observa a natureza. Antes ainda muito mais. E dali a gente tirava os ensinamentos. Por exemplo, quando a gente olha essa ave do céu, né? Vamos falar, passarinho que agora está cantando e tal, a gente começa a perceber que ele só canta de manhã, né? E tem um motivo. E qual tempo que ele canta mais? Quando está chegando perto da primavera, ele está chamando os outros parceiros para acasalar, para que na primavera ele possa chocar pela sua descendência. Isso é trabalho. Ele trabalha segundo a sua espécie. Quando ele está no ninho, ele tem o seu ninho, ele precisa sair do ninho para procurar alimento. E ele encontra, segundo a sua espécie. Aí é que Jesus continua dizendo que tudo que a gente olha, as flores, os lírios, o campo, elas têm uma cor, elas têm um brilho, elas têm as suas diferenças. A gente olha os pássaros, tem pássaros, tipo que a gente vai olhar uma arara, a gente vê que ela é colorida. Foi colorida por uma questão de necessidade. Foi a arara que pensou isso? Vou me vestir de penas azuis? Não. Isso está na própria lei da natureza. O instinto, aqui nosso corpo tem, e que um pássaro tem, eles têm semelhanças, segundo a espécie. Só que nós somos diferentes dos pássaros. Por isso que ele se veste a plumagem dos pássaros, os lírios do campo. Imagina a nós, que somos o quê? Seres humanos de pouca fé, ele ainda coloca. Porque nós temos algo a mais que os animais. Nós temos a nossa parte instintiva, mas nós temos o quê? A criatividade. Nós temos raciocínio. Nós temos consciência do certo e do errado. Então, quando a gente olha esses pássaros, se ele não saísse dos ninhos, ele morreria de fome. Ele busca comida e encontra. A providência divina colocou a comida dele, não está no ninho, está fora. E olha que interessante, tem um predador no meio. Pássaros, o predador de pássaros é o gavião. E o gavião, ou o cravo, que também faz ninho, que também precisa o quê? Trabalhar para a sua sobrevivência. Caçar outros pássaros menores. E os pássaros menores se defender do gavião e colher sua semente, seu alimento. São espécies diferentes, ambos são aves.
Nós, enquanto seres humanos, nós podemos acabar com o gavião, com o passarinho, com a passa, podemos comer o alpiste, nós podemos fazer isso. Devemos. Aí é que entra a questão da consciência. Então, nós podemos transformar tanto a nossa realidade à nossa volta, nós podemos olhar a realidade à nossa volta e aprender com ela. Então, a gente tem que, intrinsecamente, uma necessidade de trabalho. E com o trabalho, nós progredimos. Uma outra parte do texto, Kardec coloca uma observação bem interessante. Não se pode ver nessas palavras, portanto, uma alegoria. Né? E se pode ver nessas palavras uma alegoria poética da providência divina. Só que olha que interessante, jamais nos abandona, porque o pássaro sai e ele encontra alimento. Se existe pássaro, existe alimento. Se existe esse pássaro que canta agora, é porque existe o predador dele. Olha que interessante, quando a gente acaba com o predador de um pássaro, o que acontece com o pássaro? Ele se prolifera. Cria o quê? Um problema para a gente. Se a gente tira um animal de um local e leva para outro que não é o habitat dele, e ele vai se adaptar, e por que ele pode se adaptar? Porque ele tem em si, como todos nós, estamos sob a lei divina chamada trabalho. Ele faz de forma instintiva e a gente também. E ele ainda continua. É assim que nem sempre Deus nos socorre com ajuda material, mas nos inspira os meios de sair por nós mesmos das dificuldades. Porque primeiro, quando ele diz assim, tesourais, tesouros dos céus, é que nós damos mais importância às questões transitórias materiais do que a nossa própria espiritualização ou moralização. Porque assim, as traças corroem, o ladrão rouba. Por exemplo, se nós temos um bem material, a pessoa pode roubar o nosso celular, tá? Mas existe uma senha para desbloquear o celular. Se a gente coloca essa senha. Olha que interessante, a senha está onde? No nosso cérebro. Isso é o quê? Um conhecimento transitório que é útil para quem vive na Terra, encarnado. Isso ele não consegue roubar, a gente tem que falar. Agora imagina toda a nossa experiência, que a gente traduziu todas as nossas emoções e a gente construiu um sentimento de felicidade. Quem consegue roubar isso? Ninguém. Aliás, a nossa calma, a gente só perde ela quando a gente deixa ela se perder. Ninguém consegue tirar. Quando a gente conhece, adquire, aprende e nos tornamos pacientes, não existe ninguém que consiga tirar isso da gente. Porque isso nós nos tornamos assim. Agora, olha que interessante, a gente pode repassar. A gente pode repassar. A gente pode inspirar outras pessoas a buscar dentro delas respostas. Vamos dar um exemplo. Quantos portugueses chegaram aqui, eles já encontraram o quê? Pessoas que já viviam aqui e que já tinham sua cultura. E olha que interessante. Tinham o quê? Alimento. Agora, vamos imaginar. Nós, há 5.000 anos atrás, vivendo aqui, nesse mesmo lugar, isso daqui é uma mata atlântica. Imagina, a gente já viu mata atlântica. A diversidade que tem de raiz, de planta, de fruta grande, pequena. Aí imagina a gente, recém-saída do primitivismo, e a gente escolhendo o que a gente tinha que comer. Sem saber. Aí a gente olha
uma frutinha amarela, cor. O que vai acontecer? A gente não tem tecnologia, nada, microscópio para olhar e saber o que é. É na tentativa e erro. O meu a fruta, dor de barriga. Aquela não. E aí um conta para o outro. Aquela não. Vamos para outra. É assim que vai funcionando. Só que olha que interessante, isso causa o quê? Sofrimento. Mas se a gente for olhar em todas as culturas, existem aquelas pessoas que se destacam naquela sociedade. Em muitos lugares eles são chamados de profetas, em outros de pajé, em outros de guru, em outros disso, em outros daquilo. No mundo moderno a gente tem pastores, a gente tem médiums, a gente tem pessoas com mais experiência, que elas são o quê? Inspiradas. Por quê? Pela providência divina. Então, em todas as culturas existe o quê? Na África existe um ser que ele é especializado em estudar plantas. E ele vive numa tribo que ele sabe a planta tal para a doença tal. Da onde ele tirou isso? Experimentando a planta na doença? Não, é através da inspiração. Então, essas questões da Terra, da gente progredir aqui na Terra, nós somos inspirados. Só que isso não nos tira a obrigação de trabalhar, de buscar. E uma outra coisa interessante, olha, eu vou até pedir desculpa para ler, mas é um relato, né? Que cabe a muitos de nós aqui. Uma pessoa escreveu esse relato ela deixou tudo, tá certo? Não vai falar nada, né? Que possa comprometer nomes e tal. Mas olha, tive uma infância muito difícil, com situações que não desejo para ninguém nessa vida. Cresci com a fé de que Deus estava, de alguma forma, comigo, e um dia aquilo tudo ia passar. Até mesmo porque meus pecados não eram tão leves, né? Não, eram pecados leves. Mas aí é que ela coloca um negócio interessante. Mas esse tipo de pensamento me levou para um lugar muito ruim. O de achar que Deus faria dali para frente tudo o que eu pedisse. Então, esse é o ponto. E aí, um certo dia, né? Pedi para curar minha tia, que eu amava como uma mãe. Mas ela faleceu. Foi uma das maiores dores que já senti e eu tive muitas perdas nessa vida. Mas essa perda era inaceitável. Então veio a revolta contra Deus, a raiva, a decepção, a depressão e uma escuridão profunda. Veio que uma aflição. Por quê? Pediu. Engraçado, Deus não atendeu, né? A tia desencarnou. Mas eu ia tentando encontrar resposta, o que ela ia buscando. Ela tinha medo de Deus, o que mais ele poderia fazer com a mim? E eu dizia, amava minha filha muito mais do que ele, de Deus, e tinha até medo dele tirar a filha dela. Por quê? Ela amava mais a filha de Deus na concepção dela, porque ela havia se revoltado. Aí ela busca e fala que admirava pessoas que, mesmo sofrendo trauma, eram capazes de agradecer a Deus. Como era possível? Mas um dia, ela buscando respostas, aí isso é internet. Ela viu um pastor, um dia buscando resposta, já estava um pouco menos revoltada. Encontrei um pastor, estava um pouco menos revoltada. Quando a gente está um pouco menos revoltado, a gente se abre para alguma coisa nova. Até que ela encontrou um pastor que era diferente de tudo que ela ouvia. E ela foi ouvindo todos os vídeos, as pregações,
Então foi abrindo uma luz na escuridão. Meus olhos parecem que abriram. E comecei a ver a graça de Deus e criar uma relação do maior amor que já senti na vida. E ela termina, né? Sou muito mais feliz hoje e em paz com Deus. Dá para ser feliz? Aí, se você coloca as próprias informações que a gente tem, a felicidade não é deste mundo. Mas qual foi a felicidade que ela encontrou? A felicidade que ela buscava. De certa forma, este pastor, influenciado, conseguiu atingir ao objetivo que ela buscava. Que era o quê? Ter paz. Porque olha que interessante, ela ainda coloca, eu tinha medo de Deus, hoje não tenho mais. É isso que a gente precisa ficar bem atento. Imagina, a gente tem uma figura de Deus como sendo o quê? A causa de todas as coisas. O Criador, a causa primária, o Criador de tudo. E se a gente for colocar, é verdade. Ninguém faz nada que não esteja fora das leis divinas. Só que a gente não encontra nada pronto. A gente precisa o quê? Trabalhar. Imagina se no tempo em que o ser humano vivia dentro de uma caverna, tentando cozinhar, batendo uma pedra na outra para fazer uma faísquinha, pegar fogo. Olha a dificuldade. Ele não encontrou nada pronto. Ele encontrou o quê? Os ingredientes, os princípios, as leis, que com o esforço, com o progresso, com as suas dificuldades, ele foi o quê? Descobrindo. E olha que interessante, em muitas situações nossa, incomum, da própria humanidade, às vezes quando a gente pensa que a coisa está indo errada, que está tudo um distúrbio, quando vê, as coisas passam e aquilo se clareia. Isso é assim na nossa vida, isso é assim na humanidade. Quando às vezes as coisas entram em trevas, vamos nos dizer assim, a providência divina inspira aqueles que são mais valentes, mas até muito mais violentos, a praticar até uma guerra. Para libertar tal situação. O cara nem sabe o que faz. Ele faz aquilo porque ele é violento, né? Ele gosta de guerra. Mas daí, com o passar do tempo, a gente vai estudando, a gente fala assim, nossa, se não existisse fulano de tal há 400 mil anos, sei lá, 400 anos atrás, o que seria da gente hoje? Aí a gente fala, nossa, ele fez tudo errado, né? Ele matava, ele não sei o que, lá. Mas ele era um homem de 400 anos atrás. Uma visão totalmente diferente do que nós temos hoje. Visão nossa do que é ser tolerante, do que é respeito, do que é amor. E isso está para a gente desenvolver. Se fosse tudo pronto, pode ter certeza, não teria graça nenhuma. Por isso que a cada cidadão, a cada indivíduo encarnado tem uma necessidade. Vamos olhar a nossa necessidade de hoje aqui. A gente consegue viver tranquilamente de forma... Mas olha que bom. A gente está buscando. Hoje é um domingo e estamos buscando. É raras as pessoas
que comparecem à casa espírita ou que trabalham numa casa espírita, que elas fazem isso bem pelo bem. Não, ela busca a resposta. Aí ela vai ficando menos revoltada. E aí as portas vão se abrindo. Porque assim, Deus não vai entrar na cabeça do revoltado com uma marreta e arrebentar a volta. Isto seria contra a própria lei que ele criou. Porque existe a lei da liberdade de consciência. Que ninguém, não consegue tirar a liberdade de consciência de ninguém. A gente pode calar a boca de uma pessoa. A gente pode tirar a vida física dela. Ela passa a existir pensando do mesmo jeito. E ela só vai mudar quando ela descobrir por ela mesma aquilo que faz dela uma pessoa em paz. E para encerrar, o primeiro exemplo que eu dei foi de um amigo do trabalho. Está tudo bem com ele. Ele também encontrou a sua paz. E que todos nós fiquemos em paz. Nesse momento,